Olá, caro amigo! Se esse vídeo chegou até as suas mãos, é porque Deus tem uma resposta para a sua oração. Qual foi o seu pedido nessa manhã? O que você tem colocado diante do Eterno? Aqui está a resposta que vai aquietar a sua mente e trazer paz ao seu coração. Jacó já se encontrou com Esaú, já resolveu um problema do seu passado. Ele já corrigiu aquele erro primário do qual falamos durante tantos dias. O fato dele ter roubado a primogenitura de Esaú. Nos últimos dias vimos toda a sua preparação, o quanto Deus deu suporte a Jacó e como esse encontro foi mais fácil do que o próprio Jacó imaginava. Afinal, eles, os irmãos, Esaú e Jacó, acabam se abraçando, choram, conversam, mas cada um consegue seguir a sua vida, cada um decide seguir a sua vida, mesmo que Esaú ainda tente de alguma maneira persuadir Jacó para que os dois possam seguir o seu caminho juntos. E Jacó, continuando na sua caminhada, no processo pelo qual Deus estava o conduzindo. E é bom pensarmos e refletirmos muito bem no texto de hoje. Por quê? Porque é um texto difícil. Jacó teve vários filhos, a Bíblia vai relatando o nome principalmente dos homens, pela questão da cultura judaica. Mas Jacó teve um filho com Lia, e essa menina se chamava Diná. Diná aqui já era uma moça, já era uma mulher. Lemos no capítulo 34, a partir do versículo 1, o seguinte texto. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso foi pedir a seu pai Amor, consiga essa moça como esposa para mim. Caros amigos, é interessante que quando resolvemos um problema difícil nas nossas vidas, muitas vezes temos a expectativa de que a partir dali tudo será melhor. Imaginamos que agora as coisas possam se tornar mais fáceis. Afinal, já foi tão difícil resolver esse problema. O problema pelo qual Jacó tinha em relação a Esaú, o medo que ele sentiu, os textos que nos aprofundamos nos dias anteriores mostram o quanto ele estava incomodado, o quanto ele estava pensativo em relação a qual seria a conduta de Esaú em relação a ele. Vimos por fim que Deus agiu e Deus deu um presente para Jacó. Enfim, eles se reconciliaram e Esaú até tenta persuadir o próprio irmão para que caminhassem juntos, mas Jacó decide que não, cada um deveria continuar o seu caminho. E quando, enfim, Jacó está livre desse peso do seu passado, ele se depara com um problema. Sua filha é estuprada. É estuprada por um homem que não era hebreu. Ali, o relato bíblico é de que ele era heveu, aquele rapaz que cometeu essa atitude, esse estupro, era um líder local, o que tornava a situação de Jacó, de Diná, de toda aquela família mais delicada. E caros amigos, ninguém está pronto para uma notícia como essa, ninguém está pronto para situações tão delicadas, tão ruins. São desgraças que acontecem na história das nossas vidas. E elas costumam acontecer logo depois de uma grande bênção. Por quê? Porque as nossas expectativas em relação ao futuro, elas crescem, porque nós conseguimos vencer algo.
E aqui Jacó é colocado à prova. Não só Jacó, como toda a sua família. E aqui, durante todo o relato do capítulo 34 de Gênesis, vemos que este rapaz, e ele, né, tenta persuadir o seu pai, Siquém, para se casar com ela. Ele procura os irmãos de Diná, e há todo aqui um histórico, e no final das contas, os irmãos acabam matando tanto Siquém como o Hamor, e toda aquela situação acaba gerando mais desgraça. Não é fácil lidar com situações difíceis, principalmente quando são situações inesperadas e de uma reparação absolutamente complicada. O que temos que ter em mente em momentos como esse, o momento com o qual Diná passou, é que os nossos olhos devem se voltar para o Senhor o tempo inteiro. Mas há uma coisa maravilhosa que acontece nesse texto. A família se une para defender Diná. Os meios usados, não podemos fazer nenhum julgamento aqui. Afinal, eles viviam uma outra cultura, num outro momento. Mas a família se uniu. Os irmãos se uniram para cuidar desta mulher. Mulheres assim, pessoas que foram feridas, não só mulheres, como homens também, que passaram por esse tipo de dor, precisam muito mais de um apoio, de um suporte, de um cuidado. Por isso, ter uma família unida é a resposta para a dor, para arrancar a dor de muitos corações. Se na sua família aconteceu alguma desgraça como essa, eu oro e peço a Deus que a bênção e a misericórdia dele venha sobre cada um de vocês e que esta família seja amparada pela presença do Eterno. Que Deus abençoe a todos e um dia de paz.